Muito bem, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, Campos Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem HD. Fernando, nós já conversamos também sobre esse assunto, né? Sobre aquela coisa do futebol carioca antigamente, né? O futebol, ainda tem coragem de dizer que o futebol carioca é o campeonato mais charmoso que existe. É brincadeira. Nós reconhecemos, você que disputou desde 1976, Paulo Marcos. Paulo, me diz uma coisa, primeiro eu quero saber de você sobre por que do futebol carioca ter caído tanto. E segundo, eu quero saber de você o seguinte, diz que na região aqui não se encontra mais valores, mais garotos, mais tal, e você lembra quando o Goytacazes estreou em 76 no estadual, a base era daqui, era você, Folha, Totonho, Wilson Bispo, era um timaço, saudoso Piscina, né? Zé Neto. Ronaldo Mamãe. Pois é, Ronaldo Mamãe. Augusto Goleiro. Augusto Boca. O que houve no final de contas? O que aconteceu no final de contas? Olha, complementando o que eu falei antes do intervalo, fui demitido porque depois de um jogo em Macaé contra o Flamengo, em que nós fomos garfados, a expulsão de um atacante nosso no primeiro tempo, o Fernandinho deve lembrar disso, e perdemos, estava 0-0, e perdemos o jogo no segundo tempo. Aos 28 do segundo tempo, tomamos o primeiro gol, 2-0, nós com um jogador a menos. Após o jogo não teve janta. Um time profissional que a ordem foi dada para se jantar no campo do Americano depois que o Júnior jantasse. Não ficou um jogador para descer no estádio. Todo mundo desceu antes. Alguns, o último que saiu foi Índio, que todo mundo sabe o temperamento e o problema que é. Isso. Problema em relação a temperamento. Foi um jogo à noite, inclusive. Isso aí. Isso era 00:30, 1h da manhã. Bate no meu ombro naquele posto contorno e fala assim, velho, deu até onde deu para ir. Não dá mais. Desceram ali, foram beber, foram relaxar e largar de mão, porque viram que virou uma bagunça. Não tinha o jantar. O jantar. Não, o jantar, se quisesse, era o resto da comida do Júnior que tinha comido. É uma economia burra. Em relação eu falando sobre isso, basicamente responde a sua pergunta. O futebol carioca sentou numa poltrona de espuma velha, a espuma acabou, está na madeira, e acho que está bonito ainda. Vive do passado. As pessoas, os outros clubes evoluíram, o futebol mudou muito também, né? Se você procurar por metro quadrado no país, a região que tem mais qualidade técnica, fundamento técnico, é aqui. Por cultura, por forma de jogar futebol, brincar, aqui no Nordeste. Só que aqui também é um lugar por metro quadrado maior que não se aproveita. 80% dos garotos com qualidade, para algum potencial para virar atleta profissional, vão virar traficantes de droga, marceneiro, pedreiro, ajudante de pedreiro, cortador de cana, etc. E, infelizmente, o poder público também não vê isso. Que, socialmente falando, é um trabalho que dá recursos em termos de retorno para o ser humano. Acabou-se com as escolinhas que tinha aqui, não sei quem inventou, não estou elogiando político nenhum, não estou nem aí para política, mas existia com ex-atletas fazendo as escolinhas, aquilo criou-se situações de tirar muita gente do crime, da condição ruim. Até do interior, né? Inclusive também os ex-atletas. Também? Com necessidade que foram alijados dessa condição. Ouvi de um ex-atleta que pôde sentar em um banco de faculdade dizer que deveria todo mundo ter estudado como ele para não ter que passar por isso. Infelizmente, uma expressão, foi uma frase ridícula na minha concepção. E nem todo mundo tem conhecimento. Discriminatória, e eu não gosto de mexer com isso. Mas aqui em Campos, se fizer o trabalho de procurar nos bairros, os garotos de 14 anos, 15 anos, que é a idade certa que deve trabalhar, 15 anos para frente, e trabalhá-los dentro, ele já tem a parte técnica que isso vem do DNA, da cultura. E você trabalhar posicionamento, responsabilidade, profissionalismo no garoto, você vai formar um monte, tanto é que tem um monte, tem gente no Internacional, tem gente em Fluminense, tem gente em Vasco, tem gente no Atlético Paranaense. Se você procurar na região, tem gente espalhado, garoto de 15 anos, 16 anos. Interior de São Francisco. Tudo quanto é canto. Até aqui, no exterior, né? Até no exterior. Se você vier aqui com aquilo que sobrou,
da peneira aqui ainda, forma time forte, muito forte. Muito bem. O Fernandinho, você concorda com tudo isso que o Paulo Marcos está falando? Concordo. O futebol do Rio de Janeiro, ele perdeu, inclusive, eu não vou só falar a boa condição técnica, porque como o Paulo falou, isso aí está também ligado à própria versatilidade do atleta. Mas moralmente falando, né, o futebol caiu. Eu vou só citar um exemplo. Eu me lembro num jogo americano em Olaria, eu estava à margem do campo fazendo a cobertura, houve um impedimento claro do ataque do Olaria, e eu, de posse ali, né, do microfone, embora quando eu falei, eu não falei no microfone, eu falei fora do microfone, eu virei e falei assim: Bandeira, que coisa errada, hein? O cara num impedimento danado, e ele virou, olhou e falou assim: Eduardo já morreu. Então são essas coisas que acontecem. O próprio Rubens Lopes, presidente da entidade, ele criou um mecanismo de arrecadação em torno de arbitragem, de quadro móvel, etc., que o interior não sobrevive. Apenas hoje se dá margem aos clubes da capital, não só os grandes, mas também aqueles que têm uma estrutura interna, como o Madureira. Isso. Perfeito? Até pela quantidade de lojas em que o Madureira absorve como aluguel. E faz um trabalho de categoria de o base. Bangu, que é o clube do Forte, presidente, né? Rubens Lopes. Fora esses clubes, os outros estão endividados. O Macaé não está porque a prefeitura banca e tem o patrocínio da Petrobras. Exato. Mas o interior perdeu um pouco da sua força. Isso aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos encerrar aqui o programa, estamos encerrando aqui o programa de hoje, mas vamos voltar amanhã também com o Paulo Marcos, a gente conversando aqui sobre a carreira dele de futebol, que eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse ontem, que quando o Paulo Marcos foi para o Internacional de Porto Alegre e que foi recebido como grande reforço, né, saído aqui do futebol do estado do Rio, que na época era tido como o maior futebol do país. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência e até amanhã nesse mesmo horário.